Ela tem tudo que o mundo vende como ideal: beleza, dinheiro, fama, milhões de seguidores a observando, marcas a disputando sua imagem, uma família aparentemente perfeita. Mas algo em seu olhar começa a mudar. Um brilho diferente, ou talvez a ausência dele. Um silêncio entre as falas, uma pausa entre as risadas. E de repente, em meio a todo o barulho que a fama carrega, começa a surgir um sussurro. Uma pergunta que ecoa baixinho dentro da alma. Por que ainda me sinto incompleta? O mundo aplaude. Mas o coração questiona. E esse é o início de toda jornada espiritual real. Não aquela que se exibe, mas a que começa no escuro, quando ninguém está vendo. Quando nem a gente se reconhece mais. Virgínia Fonseca está mudando. E quem assiste com olhos atentos pode perceber. Não é apenas uma mudança estética. Não é marketing. É um chamado. E talvez ela nem tenha escolhido isso. Porque quando a alma desperta, não pede licença. Ela simplesmente começa a doer. Se você já sentiu esse vazio, essa sensação de que nada preenche, mesmo com tudo ao redor indo bem, fica comigo até o fim. Esse vídeo não é só sobre a Virgínia. É sobre mim. É sobre você. É sobre o momento em que a alma começa a gritar por algo que não tem nome. Mas que você vai reconhecer, palavra por palavra. Ela tem tudo. Pelo menos é o que o mundo vê. Fama, beleza, dinheiro, uma família querida por milhões de pessoas. Virgínia Fonseca se tornou um dos rostos mais conhecidos da internet brasileira. De uma garota espontânea do interior, ela construiu um império digital, cercada de marcas, campanhas e seguidores que acompanham cada passo seu. Mas quando a alma começa a sussurrar, o barulho da fama não consegue abafar. Tem algo que os stories não mostram. Um silêncio estranho. Uma pausa entre uma frase e outra. Um olhar que tenta sorrir, mas carrega um peso invisível. É o tipo de vazio que não tem motivo aparente. Tudo está dando certo. Tudo está funcionando. Mas, por dentro, algo está fora do lugar. Ela poderia seguir no piloto automático. Postando, vendendo, promovendo, sorrindo. Mas parece que existe uma fresta se abrindo dentro dela, uma que o algoritmo não entende, mas a alma reconhece. Uma fresta espiritual. Ninguém sabe exatamente quando isso começou. Talvez tenha sido aos poucos. Talvez tenha vindo com a maternidade. Talvez tenha sido apenas o tempo. Mas o fato é, Virgínia começou a olhar para dentro. E quando se começa a olhar para dentro, tudo lá fora começa a perder o brilho. A maioria das pessoas só nota uma mudança quando ela vira escândalo. Mas o verdadeiro despertar é silencioso. É interno. É invisível. E é exatamente por isso que quase ninguém percebe. Com Virgínia, tudo parece igual à superfície. Os vídeos continuam. Os seguidores continuam. Os sorrisos continuam. Mas o que mudou não está no feed. Está no olhar. Na frequência com que ela fala de Deus. Na delicadeza com que ela se aproxima do espiritual. Na leveza que tenta equilibrar o peso que ninguém vê. Muita gente chama isso de fase. De marketing. De rebranding. Mas quem já passou por um despertar sabe. Isso não se escolhe. Isso acontece. É quando a alma começa a se cansar da performance. É quando você percebe que o aplauso não cura. Que os likes não te seguram de pé nos dias ruins. E que a fama, por mais que encha o mundo de sons, não preenche o silêncio interno. O chamado espiritual não é uma luz divina que aparece no céu. É o desconforto que começa a te corroer por dentro. É a dúvida que aparece quando tudo parece certo. É o dia em que você se olha no espelho e pergunta: quem eu sou, quando ninguém está assistindo? Virgínia está ouvindo esse chamado. Talvez ainda sem entender tudo. Mas sentindo. E sentindo profundamente. Ela está se aproximando de Deus. Não como uma estratégia. Mas como quem está pedindo socorro, mesmo com um sorriso no rosto. Existem momentos em que tudo que você sempre quis, perde o sentido. Você olha ao redor e percebe que venceu. Mas se pergunta: venci o quê? A fama é doce no começo. Te dá voz, visibilidade, poder. Mas com o tempo, ela cobra. Cobra sua privacidade. Sua paz. Sua essência. E quando você não deve mais nada ao mundo, começa a dever a si mesmo. É nesse ponto que muitos se perdem. Mas alguns despertam. Virgínia parece estar nesse momento. Um ponto em que tudo que ela conquistou começa a não bastar. Não porque não tem valor. Mas porque não é tudo. Ela está descobrindo, talvez ainda sem palavras, que a fama alimenta o ego. Mas é Deus quem alimenta a alma.
E Deus não entra com barulho. Ele entra com silêncio, com questionamentos, com uma sensação estranha de vazio, que, na verdade, é um chamado. O espiritual não chega como um prêmio. Chega como uma ausência que pede preenchimento. Chega como um basta no meio do sucesso. Chega como a voz que diz: existe algo maior, e você está sentindo isso. Virgínia está ouvindo essa voz. E se você também está, talvez seja porque chegou a sua hora também. Hora de parar de fugir. Hora de parar de fingir. Hora de encarar o que realmente importa. Todos nós usamos máscaras. Algumas são discretas. Outras, escancaradas. A de Virgínia foi construída com luz. Com carisma. Com sorrisos, filtros e rotinas compartilhadas. Mas o problema não é usar máscara. O problema é quando a máscara começa a pesar mais que o rosto. Quando o personagem engole a pessoa. Quando o perfil público se torna uma prisão com grade de ouro. A alma sabe quando está sendo ignorada. Ela grita. Ela cansa. Ela quebra. E Virgínia começou a sentir isso. Ela não está jogando fora tudo que construiu. Mas está olhando no espelho e tentando lembrar quem é sem tudo aquilo. Você já se olhou no espelho com a alma? Já se perguntou quem você seria sem o papel que te deram? Sem o personagem que você mesmo criou para sobreviver? Escreve aqui nos comentários. Tô cansado de fingir. Vamos ver quantos de nós estão sentindo isso também. Não tenha medo de ser real. Ser real cura. Tem uma armadilha escondida no sucesso. Ele te dá exatamente o que você pediu. Mas te prende exatamente onde você não esperava. Virgínia chegou lá. No topo. No lugar onde muitos gostariam de estar. Mas ela está descobrindo algo que ninguém conta. Lá em cima, também faz frio. Porque o sucesso exige continuidade. Você não pode parar. Não pode sumir. Não pode errar. A engrenagem precisa continuar girando, mesmo que por dentro você esteja desabando. E então, surge o dilema. Você alimenta o público. Ou alimenta sua alma. Você finge estar bem para não quebrar o algoritmo. Ou quebra o algoritmo para finalmente ficar bem. Virgínia começou a priorizar o que não vende. A fé. O silêncio. A presença. E isso assusta. Porque o mundo ensina a brilhar. Mas não ensina a parar. Você também sente isso? Comenta: preciso parar um pouco. Talvez esse seja o grito que sua alma está tentando dar. Ser inspiração cansa. Porque, no fundo, ninguém consegue ser exemplo o tempo todo. E Virgínia virou vitrine. Todo mundo quer ver. Todo mundo julga. Todo mundo espera algo. Ela não pode tropeçar. Não pode adoecer. Não pode reclamar. Mas Deus não age em vitrines. Deus age nos bastidores. No silêncio. Na dor não postada. Na lágrima não monetizada. Virgínia parece estar cansada de se exibir. Ela está procurando algo que não se mostra. Algo que se sente. E talvez esse seja o movimento mais corajoso de todos. Virar as costas pro palco e andar em direção ao altar. Você também sente esse peso? Esse esgotamento de ter que mostrar tudo? Comenta aqui: quero viver o que não precisa ser postado. E se isso tocou você até aqui, já deixa seu like e compartilha com alguém que também precisa desacelerar. Tem mais coisa forte vindo nas próximas partes. Espiritualidade virou tendência. Frases bonitas com fundos florais. Meditações curtas entre um publi e outro. Um gratidão automático que perdeu o peso da alma. Mas o que Virgínia está vivendo, não é isso. Ela não está falando de espiritualidade para parecer evoluída. Está falando porque precisa respirar. Porque está sufocada. Porque está entendendo, aos poucos, que não dá para viver só da casca. É um processo. Lento. Íntimo. Doloroso. E o mais difícil, solitário. Porque quando você começa a buscar o espiritual de verdade, muita gente se afasta. A internet gosta de luzes. Mas a alma cresce na escuridão. Virgínia está tateando esse escuro. Não para fazer conteúdo, mas para encontrar sentido. E você? Tem buscado espiritualidade de verdade, ou só mais uma distração bonita? Escreve aqui: quero viver o que minha alma pede, não o que o mundo espera. Vamos mostrar que tem mais gente acordando. Ter filhos muda tudo. Mas ninguém fala o suficiente sobre o quanto a maternidade te obriga a olhar para dentro. Virgínia, ao se tornar mãe, não ganhou só responsabilidades. Ela ganhou espelhos. Espelhos pequenos, com olhos puros e perguntas profundas. Filhos fazem perguntas que a gente foge de responder a vida inteira. Quem eu sou?
O que estou fazendo aqui? O que realmente importa? E é nesse turbilhão de emoções, fraldas e exaustão, que Deus começa a falar. Não com voz. Com presença. Presença no olhar da criança. Presença no abraço depois de um dia caótico. Presença naquele instante em que tudo parece sair do controle, e mesmo assim, a alma se acalma. Virgínia tem se mostrado mais espiritual desde que virou mãe. Mas não como quem quer parecer mais sábia. E sim como quem percebeu que, sem espiritualidade, ela não aguenta. Você também sente que a vida está te chamando para um lugar mais profundo desde que algo mudou na sua rotina? Comenta aqui, a vida está me puxando pro que é sagrado. Vamos transformar esse vídeo em um espaço de troca. Sua história pode tocar outras pessoas. Existe uma diferença enorme entre falar de Deus e se entregar a Ele. Falar é fácil. Rende curtidas. Vira conteúdo. Faz parecer bonito. Mas se entregar, isso exige algo que o ego odeia. Rendição. Virgínia está começando a soltar o controle. A entregar mais do que mostrar. A confiar mais do que planejar. A depender mais do invisível do que do validado. E isso não é fraqueza. É maturidade espiritual. Porque só quem já experimentou o gosto amargo da vaidade sabe que, no fim, o que salva, não é o aplauso. É a fé. Só quem já se cansou de fingir força entende o alívio que é se render. Você sente isso também? Essa vontade de parar de carregar o mundo nas costas e apenas confiar? Comenta aqui. Tô pronto para soltar o controle. E se essa parte te tocou, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Tem mais por vir. E vai ficar ainda mais profundo. O mundo está viciado em ruído. Em alertas de notificações. Em falatórios que nunca param. Mas o silêncio, esse é o espaço sagrado onde a alma encontra consolo. Virgínia está descobrindo o poder do silêncio. E, ao contrário do que muitos pensam, o silêncio não é vazio. Ele é cheio. Cheio de sabedoria. Cheio de presença. Cheio de Deus. Muitas pessoas tentam fugir do silêncio. Elas têm medo de encarar o que está lá. Mas Virgínia está indo na direção oposta. Ela não quer mais preencher os espaços vazios com coisas externas. Ela está aprendendo a ouvir o que é interno. E isso é algo que poucos entendem. Só quando você para, você realmente começa a ouvir. A ouvir a voz que está dentro. A ouvir a voz que vem de Deus. Você já teve coragem de parar? De deixar o barulho todo e simplesmente ficar em silêncio? Escreve aqui nos comentários. O silêncio está me curando. E se você também está nessa jornada de buscar mais paz, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Virgínia está passando por uma transformação silenciosa. É uma transformação que ninguém vê nas redes sociais. Não é algo que ela posta, nem compartilha com os seguidores. Mas, ao fundo, é algo profundo acontecendo em sua vida. Transformações espirituais não são como mudanças externas. Elas não acontecem com um filtro. Não tem legenda. Não recebem curtidas. Elas acontecem dentro da gente. Elas nascem no coração, na alma. E ninguém vê, até que a mudança se manifeste na vida real. Virgínia está mudando. Ela está se moldando. Não para agradar ninguém, mas para agradar a sua própria alma. E essa é uma transformação que todos nós podemos experimentar. Ela não depende de seguidores, fama ou sucesso. Ela depende de uma entrega verdadeira. Você já passou por essa transformação silenciosa? Já mudou por dentro, sem precisar mostrar nada? Comenta aqui. Estou mudando, mesmo sem ninguém perceber. E se você também está sentindo essa transformação interna, curta e compartilhe com quem também pode estar passando por isso. Essa é a verdadeira revolução espiritual. À medida que Virgínia se aprofunda nesse caminho espiritual, ela começa a se dar conta de algo essencial. A verdade é única, mas o caminho para ela é pessoal. Não existe uma fórmula pronta. Não existe uma receita que sirva para todos. Cada ser humano tem sua jornada. E essa jornada é feita de acertos e erros, de momentos de luz e de trevas. Virgínia entendeu que, no fim, a espiritualidade não é algo a ser alcançado. É algo a ser vivido. Ela não precisa ser perfeita. Ela não precisa ser uma guru. Ela só precisa ser verdadeira. E você? Está buscando a verdade, ou uma versão que os outros esperam de você? A verdadeira liberdade espiritual acontece quando você abandona a imagem que criou para os outros. É quando você começa a ser você mesmo. Sem máscaras. Sem medo. Sem pressão. Comenta aqui, eu vou viver minha verdade. Se você também está nesse caminho de autenticidade e busca,
curta e compartilhe. Quem sabe essa verdade não seja exatamente o que mais pessoas precisam ouvir. Virginia está começando a entender o que significa realmente viver com propósito. E, ao contrário do que muitos imaginam, esse propósito não é algo grandioso e visível. Não é sobre conquistar o mundo. É sobre conquistar a paz interna. O propósito de Virginia está se tornando mais claro. Não é sobre ser famosa. Não é sobre agradar os outros. É sobre ser fiel à sua própria essência. É sobre viver para si mesma, em conexão com algo maior. Essa busca pelo propósito exige uma mudança interna. E a mudança começa a partir do momento em que você se liberta das expectativas externas. Do momento em que você decide se olhar no espelho e perguntar: o que realmente me faz feliz? O que faz minha alma cantar? E você? Já parou para pensar no seu propósito verdadeiro? Ou tem se perdido tentando agradar o mundo? Comenta aqui, eu vou descobrir meu propósito, sem medo. E se isso tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa reflexão também. O propósito é algo que se encontra dentro de nós. Controlar tudo. Controlar todos. Controlar o destino. Esse é um vício que a sociedade cultiva. Mas quem disse que o controle é real? Quem disse que você tem que dominar tudo e todos para ser feliz? Virginia está aprendendo a abrir mão do controle. A entender que a vida, por mais que ela planeje, tem seus próprios rumos. E que tudo o que ela pode fazer é confiar. Deixar de controlar significa se entregar. Deixar de ter todas as respostas significa ter fé. E a fé não é sobre saber tudo. A fé é sobre confiar no que vem, mesmo sem saber o que será. Você consegue abrir mão do controle? Ou ainda está tentando controlar tudo ao seu redor? Escreve aqui nos comentários. Eu estou aprendendo a confiar. E se você também está nesse processo de entrega, curta e compartilhe com quem também precisa ouvir isso. O despertar espiritual nem sempre é um caminho fácil. Na verdade, é um dos caminhos mais solitários que existem. Virginia, como muitos de nós, está enfrentando um isolamento que não é físico, mas espiritual. Ela tem se distanciado de velhos padrões, de velhas crenças, de antigos rituais que não fazem mais sentido. E isso pode ser doloroso. Porque, muitas vezes, o caminho para a verdadeira transformação exige que você se distancie daquilo que mais te conforta. A solidão do despertar é necessária. Porque só quando nos desconectamos do mundo externo, podemos nos conectar com o nosso eu verdadeiro. E você? Tem medo de se perder nesse caminho solitário? Ou está pronto para se encontrar? Comenta aqui. Eu não tenho medo de seguir meu caminho, mesmo que seja solitário. A jornada não é fácil, mas ela é única. E se você sente isso, curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas se sintam menos sozinhas nessa jornada. Na busca por perfeição, muitos se perdem. Vivemos em uma sociedade onde a imagem é mais importante que a essência, onde o perfeito se tornou sinônimo de valor. Mas o que é a perfeição, se não uma ilusão? Virginia percebeu que, por muito tempo, tentou se encaixar em padrões que não eram dela. Tentou ser a pessoa que os outros queriam que ela fosse, não a que ela realmente era. Mas, ao se libertar dessa pressão, ela descobriu que a verdadeira beleza está no imperfeito. A perfeição é um peso. É uma prisão invisível que te faz viver para agradar os outros, e não para se conhecer. E Virginia se permitiu falhar, errar, ser imperfeita. E, nesse processo, ela encontrou a verdadeira liberdade. A liberdade de ser humana. A liberdade de ser real. A liberdade de aceitar que, sim, somos todos falhos, e é nisso que reside a nossa humanidade. Você já se permitiu ser imperfeito? Ou ainda está tentando corresponder a expectativas impossíveis? Comenta aqui. Eu aceito minha imperfeição, porque ela faz parte de mim. E se isso ressoou com você, curta e compartilhe para ajudar outras pessoas a se libertarem da pressão da perfeição. Em um mundo que prioriza o material, o contato com o divino muitas vezes é relegado ao segundo plano. Mas Virginia entendeu que o verdadeiro significado da vida está em algo que vai além do que podemos ver. Ela começou a sentir que a espiritualidade não é algo distante ou abstrato, mas uma conexão diária com o divino. Deus não está em um templo. Deus não está em uma oração perfeita. Deus está nas pequenas coisas. Na luz do sol pela manhã, no abraço da família, no sorriso de um estranho. Essa conexão com o divino é o que a preenche, o que a fortalece. Ela entendeu que, em cada momento do dia, existe a oportunidade de se conectar com algo maior. E, quando ela se entregou a essa conexão, sua vida começou a ter um sentido mais profundo. Ela encontrou mais paz,
mais clareza, mais amor. Você sente que está conectado com o divino? Ou ainda busca essa conexão fora de si? Escreve aqui: eu sou um com o divino, em todos os momentos. Se essa parte te tocou, curta e compartilhe para que mais pessoas despertem para a presença do divino no cotidiano. A jornada espiritual de Virgínia é como a nossa, contínua, cheia de altos e baixos, de descobertas e dúvidas. E, talvez, isso seja o mais bonito de tudo. A espiritualidade não é sobre um destino final. É sobre a jornada. É sobre os passos que damos, as experiências que vivemos, as lições que aprendemos ao longo do caminho. Virgínia entendeu que a busca pela paz, pela verdade e pelo propósito não tem fim. Não existe um ponto onde você diz: agora eu sou totalmente iluminada. O despertar não é algo que acontece de uma vez. É um processo constante de autoconhecimento e crescimento. A cada dia, você aprende algo novo. A cada dia, você se aproxima mais de quem realmente é. E isso é belo, porque significa que sempre há algo novo a descobrir. Sempre há um novo passo a ser dado. A vulnerabilidade é um dos aspectos mais difíceis de aceitar. Vivemos em um mundo que valoriza a força, a resiliência e o controle. Mas a verdadeira força está em ser vulnerável. Está em mostrar quem você realmente é, sem máscaras, sem defesas. Virgínia começou a entender que, ao abrir mão das perfeições e expor suas fragilidades, ela estava se tornando mais forte. Ela se permitiu ser humana. E foi essa humanidade que a conectou a algo maior. Algo sagrado. Na vulnerabilidade, ela se encontrou com a verdadeira essência do que significa ser livre. Porque ser vulnerável é ser autêntico. É reconhecer que não sabemos tudo. E, ao não saber, damos espaço para aprender. E, no fundo, é isso que todos precisamos fazer. Abandonar o medo de nos mostrar como realmente somos. Você tem medo da sua própria vulnerabilidade? Ou está pronto para abraçar suas fraquezas e transformá-las em força? Escreve aqui nos comentários. Estou pronto para ser vulnerável e real. E se você também está nesse processo de se libertar da necessidade de perfeição, curta e compartilhe com quem também precisa viver a verdade da vulnerabilidade. Muitas pessoas buscam a paz exterior. Buscam riqueza, fama, reconhecimento. Mas a paz exterior nunca vai ser suficiente. Ela nunca vai preencher a alma. Virgínia começou a perceber que, por mais que a vida ao seu redor se agite, a verdadeira paz está dentro dela. Não é algo que se conquista com bens materiais. Não é algo que você encontra em redes sociais ou na aprovação dos outros. A paz verdadeira só existe quando nos desapegamos da necessidade de estar sempre no controle daquilo que nos acontece. A paz interior vem da aceitação, da entrega. Você pode ter tudo o que o mundo oferece, mas se não tiver paz interior, não terá nada. A paz está na aceitação de quem você é, na aceitação do que a vida te trouxe, na aceitação do caminho que você está trilhando. Você sente que ainda está buscando a paz fora de si? Ou está começando a entender que a verdadeira paz está dentro de você? Comenta aqui. A paz começa dentro de mim. E se você também está nesse caminho de encontrar a paz interna, curta e compartilhe. Vamos espalhar a verdade de que a paz não está nas coisas externas. A verdadeira liberdade não é fazer o que você quer, a qualquer custo. A verdadeira liberdade é ser quem você realmente é, sem medo da rejeição ou julgamento. É ser livre da aprovação dos outros. Livre das expectativas. Livre das máscaras. Virgínia começou a entender que a liberdade não está no que ela faz, mas no que ela é. Ela percebeu que, ao se libertar das amarras da opinião pública, ela se conectou com sua verdadeira essência. E essa liberdade a preenche de uma maneira que nada mais preenche. A liberdade de ser quem você é significa deixar de viver para os outros. Significa parar de se importar com o que esperam de você. Significa começar a viver para si mesmo. Para a sua alma. Para o seu propósito. Você também tem buscado essa liberdade de ser quem você é? Ou ainda está preso a expectativas externas? Escreve aqui nos comentários. Eu sou livre para ser eu. E se essa mensagem tocou seu coração, curta e compartilhe com alguém que também precisa se libertar das expectativas e viver sua verdade.